Ela havia acabado de beijar Maria, a melhor amiga de sua irmã, em um impulso que veio de nada, ou talvez de anos reprimidos. Mas o que deveria ser um momento de liberação transformou-se em caos quando a porta da casa se abriu e sua mãe as viu, congelando o tempo em um silêncio que prometia destruição. Ana nunca imaginara que sua vida poderia virar de cabeça para baixo tão rapidamente. Aos 25 anos, ela era uma estudante de literatura na Universidade de Lisboa, vivendo uma existência aparentemente comum, dividida entre aulas, cafés com amigos e as expectativas sufocantes de sua família conservadora. Seus pais, imigrantes de uma pequena vila no Alentejo, haviam-se mudado para a capital em busca de uma vida melhor, mas carregavam consigo valores tradicionais que não admitiam desvios. Uma boa menina se casa, tem filhos e honra a família, repetia sua mãe, Dona Isabel, com uma convicção que não deixava espaço para questionamentos. Maria, por outro lado, era o oposto de tudo isso. Aos 32 anos, ela trabalhava como professora de História em uma escola secundária no centro da cidade. Conhecida por sua inteligência afiada e seu ativismo discreto em causas sociais, Maria havia saído do armário anos antes, mas mantinha sua vida pessoal em segredo para evitar complicações profissionais. Ela e a irmã de Ana, Sofia, eram inseparáveis desde a faculdade, e foi através dessa amizade que Maria entrou na vida de Ana. Inicialmente, era só uma presença amigável nas reuniões familiares, mas aos poucos, conversas casuais evoluíram para confidências profundas e uma atração inegável surgiu. Naquela noite fatídica, tudo começou inocentemente. Ana havia convidado Maria para um jantar em casa, alegando que precisava de conselhos sobre um trabalho acadêmico. Mas a chuva forte as pegou de surpresa ao saírem de um bar próximo, e elas correram rindo para o abrigo da varanda. O riso morreu quando seus olhares se cruzaram e o beijo aconteceu, urgente, desesperado, como se o mundo inteiro dependesse dele. Foi quando Dona Isabel, alertada pelo barulho, abriu a porta. Seus olhos se arregalaram em choque e ela gritou: "O que é isso?" "Meu Deus, Ana, o que você fez?" O resto da noite foi um borrão de acusações e lágrimas. Sofia, que chegara logo depois, ficou atonita, dividida entre a lealdade à irmã e à amiga. O pai de Ana, Sr. Manuel, um homem quieto mas rígido, permaneceu em silêncio, mas seu rosto envelhecido pela decepção falava volumes. Maria tentou explicar, mas foi expulsa da casa com palavras duras: "Você corrompeu minha filha. Nunca mais pise aqui." Ana, paralisada pelo medo, não defendeu Maria como deveria. Em vez disso, murmurou desculpas vagas, deixando que a culpa a consumisse. Nos dias seguintes, a tensão em casa era palpável. Dona Isabel não parava de rezar, invocando santos para curar Ana de sua confusão. Isso é a influência dessa mulher moderna, ela dizia, ignorando que Ana lutava com sua sexualidade desde a adolescência. Ana se trancava no quarto, revivendo o beijo e o horror que se seguiu. Ela questionava tudo. Era aquilo amor verdadeiro ou apenas uma rebelião contra as amarras familiares? E Maria? Como ela estava lidando com a rejeição? Maria, sozinha em seu apartamento no Chiado, sentia o peso da traição. Ela havia-se arriscado por Ana, acreditando que o sentimento era mútuo e forte o suficiente para enfrentar o mundo. Mas ver Ana calada diante da mãe a machucou profundamente. "Eu sou uma idiota", pensou, enquanto olhava para as mensagens não respondidas no celular. Sua própria família, embora mais aberta, vivia longe, em Porto, e ela não queria envolvê-los ainda. Em vez disso, mergulhou no trabalho, lecionando sobre revoluções históricas enquanto sua vida pessoal desmoronava. Ana decidiu confrontar Sofia, esperando apoio. "Você sabe que eu gosto dela há meses", confessou Ana, com a voz trêmula. Sofia, aos 28 anos, era a ponte entre o tradicional e o moderno na família. Casada e com um filho pequeno, ela balançou a cabeça. "Ana, você não entende. Mamãe vai te deserdar. E eu? Como fico no meio disso?" A conversa terminou em discussão, com Sofia acusando Ana de egoísmo. "Você pensou na família? No que as pessoas vão dizer?" Enquanto isso, rumores começaram a se espalhar. Uma vizinha viu a cena e comentou com outras, e logo o bairro sussurrava sobre a filha dos Martins que virou lésbica.
Ana sentiu os olhares julgadores no metrô, na universidade. Sua melhor amiga, Rita, tentou consolar. Lisboa é progressista, Ana. Nem todo mundo é como sua mãe. Mas Ana sabia que, em comunidades fechadas como a dela, a aceitação era superficial. Maria, impulsionada pela dor, tomou uma decisão impulsiva. Escreveu uma carta para Ana, pedindo um encontro secreto. Precisamos conversar ou isso nos destruirá, dizia. Ana, dividida entre o medo e o desejo, concordou. Elas se encontraram em um café escondido em Alfama, onde a música fado ecoava tristezas antigas. Por que você não me defendeu? Perguntou Maria, os olhos cheios de mágoa. Ana chorou, eu congelei. Mas eu te amo. O reencontro reacendeu a chama, mas também expôs as rachaduras. E agora? Vamos fugir, brincou Maria, mas o tom era sério. Ana hesitou, pensando no preço, perder a família, enfrentar o desconhecido. Ana acordou no dia seguinte com uma determinação frágil. O encontro com Maria havia fortalecido, mas as palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Ela decidiu confrontar sua mãe diretamente, em uma tentativa de diálogo. Mãe, precisamos falar sobre o que aconteceu, disse Ana durante o café da manhã. Dona Isabel parou de mexer o café, seu rosto endurecendo. Não há o que falar. Isso é pecado, Ana. Você foi influenciada. A conversa escalou rapidamente para uma discussão acalorada. Eu sou assim, mãe. Não é escolha, gritou Ana. Senhor Manuel interveio, basta. Respeite sua mãe. Mas o dano estava feito, Dona Isabel chorou, acusando Ana de destruir a família. Maria, enquanto isso, enfrentava seus próprios demónios. No colégio, uma colega professora, Carla, notou sua distração. O que há, Maria? Parece que o mundo caiu. Maria confidenciou parte da história, omitindo nomes. Carla, uma mulher aberta, aconselhou, em Portugal, as coisas mudaram desde a legalização do casamento gay, mas famílias como a dela ainda resistem. Maria sabia disso. Ela havia participado de marchas pelo orgulho em Lisboa, mas nunca imaginara que sua vida pessoal se tornaria o campo de batalha. Ana, sentindo-se isolada, procurou apoio online. Em fóruns LGBT portugueses, leu histórias semelhantes. Jovens rejeitados por famílias católicas devotas, lutando contra a culpa internalizada. Uma postagem em particular a tocou: o amor não é errado, mas esconder-se é. Inspirada, ela mandou uma mensagem para Maria: quer tentar. Mas devagar. Maria respondeu com alívio, mas cautela: vamos precisar de força. A tensão familiar piorou quando Sofia, pressionada pela mãe, confrontou Ana novamente. Você sabe que papai tem problemas de saúde. Isso pode matá-lo. Ana rebateu: e eu? Estou morrendo por dentro. A discussão revelou uma traição sutil. Sofia havia contado a um primo distante, espalhando o segredo ainda mais. Eu precisava desabafar, justificou Sofia. Ana sentiu-se traída pela própria irmã, questionando se poderia confiar em alguém da família. Maria decidiu agir. Ela marcou uma reunião com um terapeuta especializado em questões LGBT em uma clínica no centro de Lisboa. Preciso entender minhas escolhas, disse a si mesma. Na sessão, o terapeuta explorou seu passado, uma juventude em Porto onde descobriu sua sexualidade aos 18, mas escondeu por medo de rejeição. Agora, com Ana, é real. Mas o risco é alto. O terapeuta alertou: amor requer sacrifícios, mas não autoanulação. Enquanto isso, Ana enfrentava pressão na universidade. Um professor conservador, ao ouvir rumores, a chamou para uma conversa amigável. Cuidado com distrações, Ana. Foque nos estudos. Ela percebeu o subtexto: sua orientação poderia afetar recomendações futuras. Furiosa, ela desabafou com Rita. O mundo finge ser aberto, mas no fundo, julga. Rita, solidária, sugeriu juntar-se a um grupo de apoio na universidade. O reencontro com Maria aconteceu em um parque à beira do Tejo, sob o sol poente.
Elas caminharam de mãos dadas, ignorando olhares curiosos. Eu contei à minha mãe que não vou mudar, disse Ana. Maria sorriu, orgulhosa de você. Mas a conversa virou para o futuro, e se sua família nunca aceitar? Ana não tinha resposta, mas o beijo que trocaram ali selou um pacto silencioso de resistência. No entanto, a paz foi breve. Dona Isabel, descobrindo o encontro através de Sofia, explodiu em casa. Você está me desafiando. Saia dessa casa se quiser continuar com isso. Ana, chocada, empacotou algumas coisas e foi para o apartamento de Rita. É temporário, pensou, mas o peso da rejeição a esmagava. Maria, ao saber, ofereceu abrigo. Venha para cá. Ana recusou, temendo complicar mais. Sofia, sentindo culpa, tentou mediar. Ela ligou para Maria. Você a ama de verdade? Maria respondeu honestamente, sim, mais do que tudo. Sofia hesitou, então ajude-a a não perder tudo. Essa conversa plantou sementes de dúvida em Maria. Valia a pena destruir a vida de Ana por amor? Ana, sozinha no sofá de Rita, refletiu sobre as escolhas. Eu troquei família por liberdade, mas será que ganhei? O file 2 terminava com ela chorando, o telefone tocando, era Maria, pronta para o próximo passo. Maria pegou o telefone com as mãos trêmulas. Ana, venha para cá. Não aguento mais essa distância. Ana, exausta da noite mal dormida, concordou. Chegando ao apartamento de Maria, no Chiado, ela foi recebida com um abraço que dissolveu parte da dor. Vamos enfrentar isso juntas, disse Maria. Elas passaram a noite conversando, traçando planos. Ana terminaria os estudos, Maria continuaria ensinando, e elas construiriam uma vida discreta até que as águas se acalmassem. Mas a realidade bateu forte na manhã seguinte. Sr. Manuel sofreu um pequeno derrame atribuído ao stress pela família. Dona Isabel ligou para Ana, chorando. Veja o que você causou. Volte e peça perdão. Ana, dilacerada, correu para o hospital. Lá, viu o pai frágil na cama e a culpa a consumiu. Papai, me desculpe, sussurrou. Ele apertou sua mão, só quer sua felicidade, mas sua mãe. A frase inacabada deixou Ana em turmoil. Sofia, no hospital, confrontou Ana, você precisa escolher. Família ou ela? Ana rebateu, por que não os dois? Mas Sofia revelou uma traição maior. Ela havia contatado um padre da paróquia para ajudar Ana, marcando uma sessão de aconselhamento religioso. É para o seu bem, disse Sofia. Ana sentiu-se violada, você não tem direito. A discussão atraiu olhares dos enfermeiros, destacando o drama familiar em um lugar público. Maria, esperando notícias, mergulhou em pesquisa. Ela leu sobre leis portuguesas de direitos LGBT, desde a adoção até proteção contra discriminação. Podemos nos casar, se quisermos, pensou, mas o pensamento a assustou, era cedo demais. Em uma ligação com sua irmã em Porto, desabafou, estou apaixonada, mas destruindo vidas. A irmã aconselhou, seja verdadeira, mas paciente. Ana voltou para o apartamento de Maria, carregando o peso do hospital. Meu pai está melhor, mas mamãe me culpa. Maria a consolou, não é sua culpa. É o preconceito deles. Elas discutiram Mauta Nossé, era egoísta persistir no amor às custas da saúde familiar? Ana questionou, e se eu desistir de nós? Maria, magoada, respondeu, então não era amor. A tensão social aumentou quando, na universidade, Ana foi confrontada por colegas conservadores. Ouvi sobre você e aquela professora. Cuidado, pode ser escândalo. Ana defendeu-se, minha vida não é da conta de ninguém. Mas o incidente a fez perceber o estigma persistente em Portugal, apesar das leis progressistas. Ela se juntou a um grupo LGBT no campus, onde ouviu histórias de resiliência. Maria enfrentou um dilema no trabalho. O diretor da escola, sabendo de sua orientação, a chamou. Há rumores sobre uma aluna. Mantenha discrição.
Maria negou envolvimento com alunas, mas o aviso alertou para riscos profissionais. Se descobrirem sobre Ana, posso perder o emprego. Ela confidenciou a Carla, vale a pena? Carla respondeu, amor verdadeiro sim, mas proteja-se. Um encontro surpresa aconteceu quando Dona Isabel apareceu no apartamento de Maria. Saia da vida da minha filha, gritou. Maria, calma, respondeu, eu a amo, senhora. Não é mal? A conversa evoluiu para um confronto emocional. Dona Isabel revelou seu medo de perder Ana para o pecado, enquanto Maria defendeu a naturalidade do amor. Deus ama todos, disse Maria. Dona Isabel saiu abalada, mas não convencida. Ana, ao saber, ficou furiosa com a mãe, mas também admirou a coragem de Maria. Você enfrentou ela por mim. Isso fortaleceu o laço, mas plantou sementes de ressentimento contra a família. Sofia, sentindo-se culpada, tentou reconciliar. Mamãe está sofrendo. Dê tempo. Mas Ana viu isso como manipulação. O clímax do File 3 veio quando Ana recebeu uma oferta de estágio em Coimbra, longe de Lisboa. É uma chance de independência, pensou. Mas significava distância de Maria e família. Aceito? Perguntou a Maria. Se for melhor para você, respondeu ela, escondendo a dor. Ana decidiu aceitar, mas o adeus temporário prometia mais conflitos. Em Coimbra, Ana se instalou em um pequeno apartamento compartilhado, imersa no estágio em uma editora. A distância de Lisboa forçou a refletir, sem a pressão diária, ela questionava se seu amor por Maria era real ou uma fuga. Mensagens diárias mantinham a conexão, mas a solidão amplificava dúvidas. E se eu puder viver sem isso, pensou, atendendo a convites de colegas heterossexuais para saídas casuais. Maria, em Lisboa, lutava com o vazio. Ela intensificou o ativismo, participando de um evento pelo orgulho em Sintra. Lá, conheceu Laura, uma ativista carismática de 35 anos, que flertou abertamente. Você parece precisar de companhia, disse Laura. Maria resistiu, mas a tentação testou sua lealdade. Ana está longe, talvez seja o fim, pensou, mas a culpa a parou. A família de Ana aproveitou a distância. Dona Isabel ligava diariamente. Volte para casa, filha. Esqueça essa bobagem. Senhor Manuel, recuperado, acrescentou, nós te amamos como você é, desde que não nos envergonhe. Ana sentiu a manipulação, amor condicional. Sofia visitou Coimbra, mamãe está doente de saudade. Pense no que está perdendo. Ana rebateu, e o que eu perdi por ser eu mesma? Maria confidenciou a Carla sobre Laura, estou confusa. Carla alertou, não traia a Ana. Isso destruiria tudo. Mas em uma noite solitária, Maria encontrou Laura em um bar. Elas conversaram horas, e um beijo quase aconteceu. Maria recuou, não posso. Laura riu, você é leal, mas infeliz. Isso a fez questionar o custo do relacionamento. Ana, em uma festa em Coimbra, foi beijada por uma colega, Teresa. Chocada, ela se afastou. Desculpe, eu tenho alguém. Mas o incidente a fez confrontar sua identidade. Era monogâmica por escolha ou pressão? Ela ligou para Maria, confessando, quase traí você. Maria, hipócrita, perdoou, somos humanas. Mas omitiu seu próprio quase erro, plantando uma semente de desonestidade. O retorno de Ana a Lisboa para um fim de semana foi tenso. Ela encontrou Maria no aeroporto, mas o abraço parecia forçado. Senti sua falta, disse Ana. Em casa, elas discutiram, a distância nos mudou? Maria admitiu dúvidas, talvez não estejamos prontas. Ana chorou, então terminamos? Elas decidiram tentar, mas a rachadura era visível. Dona Isabel, sabendo da visita, armou uma emboscada, um jantar familiar com o padre. Vamos rezar pela sua alma, disse o padre. Ana explodiu, isso é abuso. Ela saiu, arrastando Maria consigo. Sofia, testemunha, finalmente questionou, mamãe, você está errada.
Isso marcou uma virada. Sofia começou a apoiar Ana secretamente. Maria, pressionada, considerou romper. Talvez eu seja o problema, pensou. Mas um sonho com Ana a reconectou. Elas passaram uma noite reconectando emocionalmente, sem toques físicos, focando em diálogos profundos sobre o futuro. Casamento. Filhos, sonharam. Mas a realidade, a adoção para casais LGBT em Portugal era possível, mas com obstáculos. O conflito escalou quando Laura contatou Maria novamente. Pensa em você. Maria bloqueou, escolhendo Ana. Mas Ana descobriu mensagens antigas no celular de Maria. Quem é Laura? A acusação levou a uma briga feroz. Você me traiu. Maria negou, mas a confiança abalou. Foi só conversa, jurou. Ana, ferida, voltou para Coimbra cedo. O file 4 terminava com Maria sozinha, refletindo sobre o preço da honestidade, e Ana em lágrimas no trem, questionando se o amor valia tanta dor. De volta a Coimbra, Ana mergulhou no trabalho, evitando chamadas de Maria. Preciso de espaço, mandou por mensagem. Mas o silêncio a torturava, sonhos com Maria acordavam chorando. Ela procurou terapia local, onde explorou traumas, a rejeição familiar a tornar insegura. Amor não deveria doer tanto, disse o terapeuta. Ana ponderou, era hora de priorizar a si mesma? Maria, em Lisboa, confrontou seus erros. Ela visitou Sofia, ajude-me a reconquistar Ana. Sofia, agora aliada, revelou, mamãe está mudando. Ela leu sobre LGBT. Mas Dona Isabel ainda resistia. Maria decidiu escrever uma carta honesta. Eu errei ao flertar com Laura, mas foi medo. Eu te escolho todos os dias. Enviada por correio, a carta chegou a Ana como um raio de esperança. Ana respondeu com uma ligação, vamos nos encontrar no meio do caminho, em Óbidos. Elas se reuniram na vila medieval, caminhando pelas muralhas. Perdoo você, mas precisamos de regras, disse Ana. Maria concordou, sem segredos. O reencontro foi catártico, com lágrimas e promessas. Elas discutiram maltanéticos. Trair confiança era imperdoável? Não, se houver arrependimento, concluiu Ana. De volta a Lisboa, Ana confrontou a família. Aceitem-me ou percam-me. Senhor Manuel, tocado, abraçou-a, eu aceito. Dona Isabel, relutante, murmurou, vou tentar. Sofia sorriu, finalmente. Mas a aceitação era frágil, comentários sutis persistiam. Maria e Ana mudaram-se juntas para um apartamento em Belém, simbolizando um novo começo. Elas enfrentaram desafios sociais, olhares em público, comentários no trabalho. Maria foi promovida, mas ouviu sussurros. Ana terminou o estágio e voltou para a universidade, mais forte. Um ano depois, em uma marcha do orgulho em Lisboa, elas marcharam de mãos dadas. Olhe como mudamos, disse Maria. Ana assentiu, mas o preço foi alto, amizades perdidas, família rachada. Elas refletiram sobre as escolhas, traições, perdões, despertares. A história culminou em uma proposta. Maria ajoelhou-se no Jardim da Estrela. Casa comigo? Ana, chorando, disse sim. Mas o casamento revelou tensões finais. Dona Isabel compareceu, mas com reservas. Sofia foi madrinha, solidificando a reconciliação. No entanto, nem tudo era perfeito. Rumores sobre Laura ressurgiram, testando a confiança. Ana questionou, foi só uma vez? Maria jurou lealdade. Elas superaram, mas o dano lembrava o custo do amor em uma sociedade em transição. Ana e Maria construíram uma vida, advogando por direitos LGBT e inspirando outros. Mas Ana sempre se perguntava, o amor justifica toda dor? E você, leitor, é certo priorizar o amor próprio sobre laços familiares tradicionais, mesmo que isso cause sofrimento irreversível?